Olá pessoal, aqui é Manuel Pimentel mais uma vez, da AdaptWorks, e eu estou aqui para continuar nosso bate-papo sobre Safe. Só que agora a gente vai conversar de uma forma mais específica sobre um assunto bem pilar, digamos assim, do Safe, que são as pessoas. Tá? Na verdade a gente vai falar sobre os papéis que estão presentes na Big Picture. Como vocês lembram, no vídeo anterior, eu comentei sobre os níveis presentes no Safe. Lembra que eu tenho nível de time, de programa, de value stream e de portfólio. É correto, então, nós entendermos que nesses 4 níveis aqui existem algumas espinhas dorsais, né? Algumas espécies de elementos que ligam os 4 níveis. E um desses elementos são as pessoas. Até mesmo, né, se você levar a cabo realmente a interpretação do manifesto ágil, né, de que pessoas e interações são mais importantes que processos e ferramentas, é importante entender de fato como que os indivíduos eles interagem, né, quais são os papéis dentro dessa estrutura aqui do Safe, ok? Então vamos dedicar aqui alguns minutinhos para entender um pouquinho sobre quais são esses papéis que atuam na Big Picture. Bom, então basicamente essa vai ser nossa arena de trabalho de hoje, ok pessoal? Entender aqui esses papéis. Notem que eu tenho vários papéis que vão atuar em diferentes níveis, e esses papéis também podem, a necessidade dele pode depender muito do teu contexto. Tá? Bom, primeiro vamos pelo básico. O que seria o básico? O nível de time. O que eu tenho em nível de time? Atenção, temos, olha lá, times basicamente. Que tipos de times? Temos times ágeis. Times ágeis usando o quê? No Matter. Sério. Esses times ágeis podem estar utilizando Scrum, pode estar usando XP, pode estar usando Scrum e XP e pode estar usando Kanban, por exemplo. Tá? No Safe, hoje, não necessariamente ele impõe que todos os times têm que estar utilizando Scrum, que eu tenho que ter toda aquela formação tradicional do Scrum em todos os times. A Scale Academy, o Safe, ele já entende que para determinadas necessidades, determinadas demandas, eu preciso ter, na verdade, um mix de diferentes formações, diferentes combinações de time. Por exemplo, lembra aquele exemplo que eu comentei com vocês mais cedo, dos 4 times? Time de ATM, NetBanking, Mobile, Transações. Vamos imaginar que de repente o pessoal de transações não usa Scrum, usa Kanban, por exemplo. Bom, não, e agora? Ferrou? Agora esses caras estão fora do Safe? Não, na verdade esses times, eles também podem sincronizar o seu trabalho com os demais times, mesmo usando o Kanban. Daqui a pouco a gente vai entender como que isso aqui pode acontecer, como a gente já falou de cadência, mais na frente. Por enquanto eu quero que vocês entendam que, basicamente, o que nós temos nesse nível aqui é aquela formação básica de times. Né? Eu tenho, se for times Scrum, eu tenho Dev Team, eu tenho Product Owners e tenho Scrum Masters. Se for Kanban, eu tenho time, tenho talvez um líder, tenho um gerente, enfim, não sei. Né? Dependendo, o que eu lembro que o Kanban ele deixa mais aberto essa questão dos papéis na estrutura de times. Então, por essa razão, o Safe ele assume que eu vou ter basicamente times fazendo ágil de alguma forma, independente do método, né, que foi escolhido por esses times. Bom, no nível de programa, né, subindo um pouquinho mais agora o nível, vamos entender que no nível de programa nós vamos ter alguns papéis chaves, tá, para esse nível de programa acontecer. Primeiro, entendo que esse nível de programa ele sempre está trabalhando aqui, ele é uma visão expandida do comportamento que nós temos no nível de time. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos pegar como base o Scrum. Lembra que numa formação básica do Scrum você tem um Product Owner, você tem um Scrum Master para um time. Como eu estou falando uma visão escalada, eu tenho vários times que talvez tenham essa formação, então provavelmente eu também preciso ter pessoas que de alguma maneira dê uma visão holística de integração para esses vários times. Essas pessoas aqui no Safe, elas estão aqui, nesse triângulozinho aqui que nós temos, tá? Que é o RTE, o Product Manager e o System Architect. Tá? Bom, vamos começar pelo System Architect. Parece diferente, né? Meio contra-intuitivo, mas vamos começar por ele. Por quê? Primeiro, o System Architect não foi uma criação, uma invenção do Safe. Esse papel talvez já existe na tua empresa. A bandeira principal do Safe aqui é como integrar essa pessoa, esse papel, não necessariamente no dia a dia do time, mas na cadência necessária para nós gerarmos valor de uma forma ágil aqui nessa estrutura. Isso é um ponto bem interessante porque o Safe ele tenta causar uma espécie de casamento entre o que nós chamamos de arquitetura intencional e arquitetura emergente. O que é arquitetura emergente? É aquela arquitetura que o próprio time
está empoderada para decidir aqui no seu dia a dia. O que é aquela arquitetura intencional? É aquela arquitetura global, que serve para a empresa como um todo. Né? De repente são camadas comuns, algum framework que você utiliza, preocupações com relação à segurança, à resiliência, à performance, enfim, né? Qualquer preocupação que ela é global, ela é comum para diferentes times, diferentes produtos na tua organização. Então, por essa razão, né, um dos elementos causadores desse alinhamento é o System Architect, aqui no SAFe. Como comentei no vídeo anterior, eu inclusive posso ter também esse mesmo papel sendo chamado por outro nome. Tá? O SAFe, na verdade, ele não é tão rígido assim com os nomes que ele está propondo aqui nessa estrutura. Bom, seguindo aqui a nossa explicação, vamos entender agora a figura do RTE. Tá? O que é o RTE? RTE é uma sigla que significa Release Train Engineer. Né? Esse papelzinho aqui. Basicamente o RTE ele atua como se fosse um Scrum Master dos Scrum Masters. Okay? Ele é um grande facilitador para integração do treino. Note que ele não está necessariamente agindo no nível micro dos times, ele está agindo muito mais, na verdade, na maneira como os times se integram, na maneira como os POs se integram, como os Scrum Masters se integram, como que esses times que se integram com outras áreas e por aí vai. Então ele é esse grande agente que causa essa interoperabilidade, na verdade. Então, resumidamente, esse é o papel do RTE. Também temos o papel do Product Manager. O que é o Product Manager? É a visão escalada do PO, é como se fosse o PO dos POs. Né? É um camarada, uma pessoa que dá uma visão holística de integração do trabalho dos diferentes POs. Lembrem, naquele exemplo que eu falei para vocês, eu posso ter, por exemplo, um PO para o time de ATM, um PO para o time de transação, um PO para o time de NetBank e um PO para o time de mobile. Cada PO focado em sua parte. Só que por uma questão de ser uma alteração, uma demanda que envolve os 4 times, eu preciso de alguém que consiga costurar as integrações, os objetivos comuns entre esses diferentes papéis, entre esses diferentes times. Então, pelo ponto de vista de escopo de trabalho, objetivos, parte funcional, as grandes decisões de business de fato, o Product Manager é o papel que absorve essas responsabilidades. Temos também, ainda no nível de programa, a figura de Business Owners. Os Business Owners nada mais é do que os nossos famosos stakeholders, né? Pessoas que são interessadas no resultado do treino, no resultado dessa iniciativa de trabalho que nós temos aqui. Eles podem interagir, nesse caso, tanto com Product Managers ou até mesmo diretamente com Product Owners, nesse caso. Mas, de alguma maneira, eles vão estar sempre com uma cadência de trabalho muito orientada aqui no nível de programa. Tá? Por essa razão que ele aparece no nível de programa. Então. Bom, isso aqui é uma visão geral, né, do que acontece na Big Picture, tá ok, pessoal? Claro que cada um desses papéis tem uma série de detalhezinhos que precisam ser aprofundados mais tarde. Subindo um pouquinho mais o nível, lembrem, um trem, como eu comentei anteriormente, pode ter até cerca de 125 pessoas. Posso estar envolvendo aqui, sei lá, 10 times nessa estrutura de trabalho. Se eu tenho, por exemplo, iniciativas ou produtos realmente muito grandes que trabalham com dezenas de milhares de times, né? É um número meio grande de repente, mas só para a gente entender um pouco essa grandeza. Eu começo a ter então um cenário onde eu vou ter vários trens na minha organização. Nesse cenário, eu também preciso ter uma visão escalada desses papéis aqui. Já que cada trem tem o seu RT, tem o seu Product Manager, por exemplo, tem seu arquiteto, eu também preciso ter uma visão escalada desses papéis. Então, por isso, no nível de Value Stream, né, no nível que coordena e sincroniza os diferentes trens, eu tenho, por exemplo, um VSE. O que é o VSE? É um Value Stream Engineer, muito semelhante ao RTE, só que agora coordenando e integrando os vários trens. Eu tenho um Solution Manager, que é uma visão escalada dos Product Managers, né, sempre integrando também vários trens. E também tenho um Solution Architect, né, também tem uma pegada de integração dos vários trens. Então lembra, sempre nessa visão, né, de propagação da escala. E no nível de portfólio, temos alguns papéis ali que são bem elementares também, que são o papel de PPM, que na verdade não é só uma pessoa, isso aqui é uma disciplina, PPM na verdade, tá? Pode ser feita por diferentes pessoas, é um
time, de repente, de gerentes, executivos, diretores que estão de alguma maneira atuando na priorização e na organização de TI. Como que TI vai se organizar para atender o business, digamos assim. Então, para o SAFe, isso é incorporado através da figura do PPM. Esse nome PPM não foi criado pelo SAFe, tá? Já é um nome de mercado, né? O mercado tem fortemente essa figura de PPM. E aqui basicamente é correto você entender que na prática essas pessoas estão fazendo uma espécie de Agile PPM, né? Um PPM mais ágil, um PPM mais voltado, por exemplo, a fazer uma gestão de portfólio, estimulando você trabalhar com iniciativas onde fomenta aquele famoso triângulo ágil de gestão de projetos, né? Onde você fixa o tempo, fixa o custo e deixa variável o escopo. Então esse tipo de alinhamento normalmente é feito aqui no nível de gestão de PPM. Tá? E também tenho Epic Owners, que são, digamos, responsáveis por, em tempo de portfólio, antes até mesmo de um épico virar... O épico, o que seria um épico? Depois eu vou explicar para vocês o que é isso. Tá? Antes do épico virar um projeto, virar uma iniciativa, virar um trem de fato, um épico ele foi pensado, ele foi analisado, ele foi estudado se é viável ou não é viável, etc. E tal. Então, de repente, nesse momento em que estamos ainda conversando em uma seara, muitas vezes até mesmo abstrata, sobre as iniciativas, as demandas, eu tenho talvez uma pessoa responsável por fazer isso, que é a figura dos Epic Owners. Tá? Talvez você tenha esse papel na sua empresa, só que com outro nome. Né? Basicamente, como eu falei, é uma pessoa que está fazendo o meu épico fluir na minha gestão de portfólio. Okay? Simplesmente isso. E pelo fato de eu ter uma preocupação de alinhamento com o business como um todo, eu também tenho agora a figura do Enterprise Architect, que, semelhante aos demais papéis do nível de value stream e de programa, o Enterprise Architect também tem uma proporção muito grande de integração, só que agora naquela figura, naquela dimensão da arquitetura de negócio, arquitetura empresarial. Ele não está pensando só em como que os componentes se integram, as camadas se integram, ele está pensando em grandes tecnologias, grandes migrações de plataforma. Vamos começar, nós atuamos agora no varejo, precisamos de Big Data, por exemplo, precisamos apostar agora em Cloud, porque o mercado está indo para Cloud, enfim, coisas como essa que de repente um arquiteto empresarial tomaria como decisão. Bom, isso aqui é só uma visão básica, tá ok, pessoal? E eu quero que vocês entendam também que nenhum desses papéis são uma imposição. Você tem que fazer sempre esses papéis, tem que implementar. Alguns desses papéis, inclusive, você já tem na sua empresa. Arquitetos empresariais, stakeholders, talvez um Product Manager, enfim. A grande ideia é que, caso você já tenha esse papel na sua organização, traga esse papel para essa cadência, para essa dinâmica de trabalho envolvendo métodos ágeis. Essa que é a grande mensagem do assunto papéis aqui no SAFe. Ok? Bom, então esse aqui, pessoal, foi basicamente esse resumo, essa mensagem principal do assunto papéis. No próximo vídeo, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os backlogs, principalmente como é que funciona a estrutura de requisitos no SAFe. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.